Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos trazer uma profissional que vai contar histórias. Ela sabe direitinho sobre o assunto. Ela é uma escritora, Lucineide de Oliveira Ribeiro. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É uma honra ter você aqui. E você tem um podcast também falando sobre como contar histórias. Hoje é o seu dia. Eu quero que você conte a sua história com uma pergunta que a gente tem base em todo o nosso programa. Como tudo começou, desde pequenininha até se tornar essa escritora de sucesso que você é hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. A minha história é um pouco assim, não é tão bonita, mas também tem uma superação gigante, né? Eu sou Lucineide de Oliveira, sou corretora de imóveis, sou escritora e escrevi o meu livro Conte a Sua História. Da pobreza do sertão à superação do sucesso. E hoje estou num programa que conte a sua história. Eu sou nordestina, nasci no sertão do Piauí, onde eu sou mais velha de 9 irmãos. E a gente tinha uma família assim muito pobre, mas muito pobre mesmo, né? E os meus irmãos, a minha mãe, né? Meus irmãos ficavam gritando por comida, e minha mãe não sabia o que fazer, porque lá no sertão, mas não tinha nada para comer. Imagina 9 crianças naquele deserto. E é um bom tempo atrás, que é diferente de hoje, né? Hoje as coisas tá bem diferentes. Hoje, lá, eu falo que agora tá uma riqueza, né? Entendi. Porque antigamente, naquele tempo, né? Eu vou fazer 60 anos já, então, 60 anos atrás. Eu tenho umas lembranças muito fortes na minha mente. Quando eu tinha, em média, assim, uns 10 anos, os meus irmãos começavam a gritar de fome. E falava para minha mãe: mãe, quero comer. Mãe, tô com fome. Nossa. Isso é uma coisa que está muito gravada na minha mente. Isso não foi só uma vez, foi muitas vezes. E eu vendo como eu sendo a mais velha, como era ajudadora da minha mãe, né? O meu pai trabalhava, mas meu pai ganhava muito pouquinho. Eu, como ajudadora da minha mãe, aquilo cortava meu coração, de ver aquelas crianças passando fome. E quando eles começavam a gritar, essa imagem é muito forte na minha mente. Quando eu via eles gritando: mãe, quero comer. Mãe, tô com fome. E a minha mãe, naquele desespero, ela levantava as mãos para o céu e saía andando no quintal. Meu Deus, eu não tenho nada para meus filhos. Eu não tenho nada para meus filhos comer. Mas eu não tenho nem farinha. Mas as crianças não entendiam que ela não tinha nada. E elas continuariam gritando. E naquele auge, naquele desespero da minha mãe, ela virava para meus irmãos e falava: me comam, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Mas é nada. E a gente tinha naquele desespero, né? A gente tinha uma tia que a gente chamava de mãezinha. A gente aprendeu a chamar ela de mãezinha, porque a minha mãe pegava nós, mandava assim 2 quilômetros, tudo pequeno, né? Vamos para casa da sua tia. E quando a gente chegava lá, dava a impressão que ela sabia o que estava acontecendo. Ali ela dava comida pra gente, fazia farofa de feijão de corda, às vezes um caldo assim de feijão, e a gente ficava muito feliz. Eu falo até hoje que é a melhor farofa de feijão que eu já comi, feijão da mãezinha, né? E a gente dormia lá para comer. Quando amanhecia o dia, tinha uma mesa. Era tapioca, ovo de galinha, leite de cabra, cuscuz. E ela enchia a nossa barriga. E a gente voltava, aí nós voltava de novo. E ela pegava umas trouxinhas assim, de farinha, de alguma coisa, e mandava para minha mãe. E naquele tempo não tinha telefone, ela não falava com a mãe, mas parecia que ela adivinhava que a minha mãe não tinha nada. Quando a gente chegava com aquele pouquinho de coisa que ela mandava, ela fazia comida assim, que era uma punhada de farinha, fazia aquele comida para um monte de gente. Nossa. Então foi uma situação... Dava para compartilhar o pouco, né? O pouco. E ela compartilhava. E aquilo rendia.
E por isso a gente não morreu nenhum de fome. Eu falo assim, graças a Deus estamos todos vivos, né? E foi passando, né? A gente foi crescendo e aquela dificuldade, aquela seca tremenda. A minha mãe, ela é uma herói. Ela fazia tudo. Ela pegava um preá, ela fazia comida. Preá? Preá. Você nunca ouviu falar em preá? Não. Preá eu já vi, mas não sabia que comia, assim. Comia. Preá é igual, mais ou menos, igual eu falo que é um rato sem rabo. Sim. Né? E ela fazia comida pra gente. E assim, a gente foi vivendo, graças a Deus, né? Eu não vou poder contar todos os detalhes, porque não vai muito longe, né? Inclusive, né, eu coloquei tudo no meu livro aqui, os detalhes, né? E depois fiquei adolescente, mas a minha vontade, eu vou vencer. Eu não vou ficar nessa vida. Não é essa vida que Deus preparou para mim. E assim, a minha vida inteira foi ajudar meus irmãos. Eu fiquei assim... Quantos irmãos você tem? Nós somos 9. Eu tinha a responsabilidade de ajudar meus irmãos. Então, assim... E meu pai, ele começava a falar, você é a mais velha, você tem que ajudar. Então, eu carreguei aquela responsabilidade de ajudar meus irmãos. Então, onde eu ia, eu levava, arrumava emprego, tirava documento. Sei que fui ajudando meus irmãos. Hoje, graças a Deus, são todos adultos, né? E quando eu fiquei mais adolescente, né, jovem, aí eu casei, né? Aí eu falei, agora a vida vai ficar boa. E vim para São Paulo. Falei, agora eu vou para São Paulo, porque agora eu vou vencer minha vida. São Paulo, o Nordeste, né? O pessoal do Nordeste sempre tem aquela vontade de vir para São Paulo. Falei, agora eu vou conseguir. Vim para São Paulo, com a mão na frente, outra atrás, sem nada. Com o esposo que chegou aqui e começou só a beber. Nossa. E aí eu comecei a ter filho, né? Tive 3 filhos. Mas aí a minha decisão era, o que eu passei, os meus filhos não vai passar. Não vai passar. Quebrar o ciclo padrão, Vou quebrar o ciclo padrão. Aí eu falei, mas eu preciso trabalhar e eu preciso de uma profissão. Era semi-analfabeta, eu só tinha a 4ª série. E comecei a fazer um curso de cabeleireira. Comecei a trabalhar numa empresa e estudava à noite. Eu sei que rapidinho já comecei a colocar meu salão, foi muitas dificuldades, mas os meus filhos não vai passar o que eu passei. Os meus filhos não vai passar. E aquele marido que bebia muito, foi assim, muito cruel. Mas, né? Passa essa parte. Eu vou passando pra lá, deixa pra lá, né? É passado já, né? Passado, graças a Deus. Eu falo que tem coisa na vida da gente que é livramento. Então, aí eu tive... Vou passar pra pandemia, porque é uma história que também está aqui no meu livro, né? Quando cheguei na pandemia, ali sim foi outro tormento que eu passei na minha vida. Quando entrou a pandemia, eu cheguei no fundo do poço. Isso, eu achei que o fundo do poço não tinha mais fundo. Quando entrou a pandemia, eu vim ficar sozinha, né? Meu esposo foi embora com outra e eu tive que enfrentar o pior medo da minha vida. Eu tinha muito medo de morar sozinha. Eu nunca morei sozinha, porque eu sou de uma família de muita gente. Então, nunca morei sozinha. Os meus filhos já estavam todos casados, cada um tem a sua vida. E eu fui morar sozinha na pandemia. Com a dor da perca do marido, né? E o medo da solidão, o medo de ficar só. É à noite. Era um outro tipo de luto, parece. Não, né? É uma coisa assim que não tem explicação. Primeiro porque a pandemia você não podia ir na casa de ninguém. Verdade. Ninguém podia vir na sua casa. Você não podia eu não podia ir nem numa igreja, porque não tinha igreja aberta, não tinha nada. Então você tinha que ficar em casa, sozinho. Noites e noites, eu ficava procurando alguma coisa na minha casa viva. Um dia eu estava até delirando. Falei, meu Deus, mas não tem nenhuma barata viva aqui nessa casa. Nenhuma barata. Eu queria algo vivo, mas não tinha nada. Então, assim, foi uma fase muito, muito, muito difícil. E quando foi, assim, já que eu achei que eu estava superando, achando que eu estava bem, uma irmã minha, de um ano mais nova do que eu, ela teve um problema na cabeça e veio para cá. Isso, na pandemia foi em 2020. Em 2021, em março de 2021, a minha irmã mais nova do que eu teve uma cirurgia na cabeça e no hospital ela pegou Covid e veio a falecer. Foi assim, nossa, muito triste.
Quando a gente sepultamos a minha irmã, mesmo naquela Covid, a gente não teve como fazer velório dela, foi muito doído, muito triste. Quando eu imaginei que as coisas estavam melhorando um pouco, né? Porque já estava com a tristeza da solidão, já perdendo a minha irmã. Isso foi em março de 2021, quando foi em maio de 2021, não deu nem 2 meses depois. Lá no Piauí, né? Eu moro em São Paulo, lá no Piauí, a minha irmã caçula, que é igual fosse filha, porque praticamente eu criei ela, né? O meu pai, o esposo dela, o meu sobrinho de 13 anos e minha sobrinha de 7 anos. A minha irmã falou que vinha para minha casa. Pensa na mulher que ficou feliz. Imagino. Nossa, agora... Veio o combo todo, né? Agora eu tô uma mulher muito feliz. Aí eu troquei umas poltronas da minha casa, porque meu pai já estava de idade, 82 anos. Fiz uma compra gigante, mudei toda a minha casa. A minha irmã gostava de flores, comprei umas flores, enfeitei um quarto para esperar eles. Os meus sobrinhos, eles gostam de umas bolachinhas que tem uns pinguinhos assim de chocolate. Fui procurar. Bom. Nossa, muito bom. Meu pai ama mingauzinho de aveia. Comprei um monte de aveia. Lembrei da minha infância. Minha avó fazia. Pensa na mulher que tava feliz. Mas pensa, né? E aquela correria, eles lá... Então, como eles vieram do Nordeste de carro, são 2 dias de viagem. E na estrada, eles conversando comigo, a minha sobrinha, madrinha, quando chegar aí a gente vamos pra praia, né, madrinha? Vamos. 2021, dia 3 de maio. E conversando com a minha irmã e todo mundo conversando, e a gente vem enquanto ela mandava áudio, eu na correria para deixar tudo arrumado, para esperar, aquela ansiedade. Eu falei, agora eu vou conversar, agora eu vou falar de tudo, agora eu tenho tanta coisa para conversar. Mas um triste acidente na estrada, gravíssimo. O carro do meu cunhado, ele derrapou num óleo e entrou debaixo de uma carreta e não sobrou ninguém. O meu pai, a minha irmã, meus 2 sobrinhos e meu cunhado. E o acidente, ele foi 5h35 da tarde. E 5h30 da tarde, minha irmã mandou um recado para mim. Irmã, tô passando aqui em Luiz Eduardo, na Bahia, né? Que estavam vindo. E eu só mandei uma coisa, Glória, né? E teve esse acidente. E o carro foi tão esmagado que não conseguia pegar contato de ninguém. Ficaram lá os corpos, né, na pista. E quando o meu pai, ele vinha no banco da frente, então foi o que menos, assim, se machucou, assim, que se esmagou, né, porque minha irmã, nossa, tudo foi caixão lacrado, só o do meu pai que não. Meu pai, ele vinha no banco da frente, ele só quebrou da cintura para baixo. E no bolso do meu pai, eu sempre, como meu pai era de idade, né, e eu sempre colocava o meu telefone em todos os papelzinhos, porque eu falava pro pai, se precisar de alguma coisa, você me liga. Como ele não tinha celular nem nada, né, então no documento dele, tava o número do meu telefone. Aonde a Polícia Federal achou um número de contato, porque não achava mais nada, porque os documentos, as coisas todas quebraram, né, o carro dividiu no meio, ficou um pedaço para um lado, outro para outro. E eu naquela alegria, esperando, né? Já à tarde da noite, com minhas coisas tudo arrumadas, recebi um telefonema. E me perguntando quem era eu. Se eu conhecia Messias Campos Ribeiro. Falei, meu pai. E aquela pessoa começou a perguntar quantos anos eu tinha, quantos anos eu tinha, se eu... aonde que eu tava, né? E naquele tempo eu falei, não, é trote. É alguém passando trote. Aí eu comecei a ficar brava. Falei, mas por que você quer saber do meu pai? Por que você quer saber do meu pai? O que está acontecendo? Cadê meu pai? O que está acontecendo? Aí eu imaginei, não, meu pai está com minha irmã. Meu pai está tranquilo, né? Aí ele falou, senhora, não desliga o telefone. Eu preciso falar com alguém da família do senhor Messias. Eu falei, sou eu, por que você não fala? Comecei a ficar brava. Eu falei, é trote, né? Hoje em dia tem muito trote. Sim. E ele falou assim, não, aí ele começou assim, não, eu não posso falar com a senhora porque a senhora está sozinha. Isso já era quase 11 horas da noite. Aí eu falei, meu Deus,
mas cadê minha irmã que tá com meu pai? Aí eu comecei a perguntar, ele falou, não, aqui eu sou, até lembro, eu sou o Diego, da Polícia Rodoviária Federal de Luiz Eduardo, na Bahia. E eu preciso falar com a família do senhor Messias. Eu falei, mas sou eu, você pode falar, aconteceu alguma coisa com meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E aquele deu um desespero, aí deu aquele negócio em mim, meu pai morreu. Aí eu disse, ele falou, não, mas você tem que arrumar alguém para ligar para mim, meu número tá aparecendo. Aí eu falei, tá. Aí eu disse, tá bom, vou ligar para meu filho. Quando eu liguei para meu filho, eu falei, filho do céu, eu acho que o vô morreu. E eu não tô conseguindo falar com a tia. Ele disse, mãe, tô indo para ele. Ele chegou, meu filho mora assim mais ou menos uns 2 quilômetros. Ele chegou acho que dentro de 3 minutos em casa. Ele veio voando. Ele chegou, eu tava tremendo, já tinha tomado chá. Falei, meu pai morreu. Aconteceu alguma coisa com meu pai, eu senti naquilo. Aí ele disse, mãe, eu falei, calma. Ele fala, calma, mãe. Eu falei, não, meu filho, aconteceu alguma coisa com o seu avô. Ele, cadê o telefone? Ele catou o telefone e foi pro quintal para ligar. E eu naquele desespero, naquela angústia, quando eu escutei foi o grito dele, meu Deus, meu Deus. Aí ele veio e falou, mãe, aconteceu uma tragédia, o carro da tia bateu, morreu todos. Naquela hora, eu não tive perna, minhas pernas não seguravam mais de pé, eu caí, eu falei, não, é mentira, não é verdade. Ele falou, mãe, é verdade. E aí ele pegou e ainda falou assim, meu filho, pra mim, mãe, a gente tem que ir lá para reconhecer os corpos. Aquela facada foi tão grande. Aí eu pensei, meu Deus, quem pode ajudar? É eu sou a mais velha, eu que sou responsável. Aquilo eu consegui levantar do chão. Rapidinho, já catei uma bolsa, já coloquei minhas coisas. Eu falei, vamos? Ele falou, mãe, calma. Eu falei, eu não tenho condições de dirigir. Eu não tenho condições. Ele falou, mãe, pelo amor de Deus, calma. Eu falei, não, vamos agora. Ele falou, mãe, a gente tem que avisar as pessoas. Aí começamos a ligar, eu sei que a gente acabou indo. Quando eu cheguei, eu fui a primeira a chegar lá onde já tinham recolhido os corpos, né? Cheguei lá, tava o carro da minha irmã dividido no meio, a metade para um lado, a metade para o outro, tudo cheio de sangue. E as roupas do meu pai, as roupas da minha irmã, das crianças, inclusive faz 5 anos já, e até hoje não tem roupa largada lá no local do acidente. E assim, atrás onde que estava minha sobrinha de 7 anos, que ela me chamava de madrinha, tava uma trouxinha assim do cabelo dela, sabe? Aqueles cabelinhos loiros e penduradinho. E foi incrível aquilo, foi assim, uma coisa que eu não sabia nem se eu ia superar mais. Para mim não tinha mais vida, tinha acabado tudo. A gente fez o velório, sepultamos todo mundo. E eu voltei para minha realidade, de novo, sozinha. Agora piorou, porque ia chegar alguém, agora não vai chegar mais. Então aí eu voltei para ficar sozinha de novo. Eu tinha mudado toda a minha casa por causa do meu pai. E aí a vida tinha que continuar, eu estava viva, né? E comecei a ficar numa tristeza tão grande, comecei a entrar em depressão, para mim não tinha mais sentido de vida. E um dia acordei, aí tudo era triste, o céu era triste, um passarinho que estava cantando era triste, a rua era triste, você não podia ir em lugar nenhum, que ainda era pandemia. Aquilo ali, eu perdi a razão de viver, não tem mais sentido de ver, meus filhos cada um na sua casa. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu peguei minha bicicleta, falei, vou andar de bicicleta, porque o mundo vai se acabar. Não tem mais sentido de continuar nada, tá tudo triste. Eu acho que o mundo vai se acabar. Quando eu peguei minha bicicleta, que eu desci, assim, uns 2 quilômetros, eu vi uma igreja aberta. Ali é onde Deus falou comigo. Eu falei, nossa, tem uma igreja aberta, eu vou entrar na igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha um monte de sapato na entrada, porque era pandemia, não podia entrar por causa da Covid, né? E aqui eu achei e tirei meu tênis. Da porta da igreja até o altar, eu fui brigando com Deus, fui de joelho brigando com Deus.
por que que você fez isso comigo? Porque você tirou todas as pessoas que conviviam comigo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Comecei a brigar com Deus. E quando eu cheguei perto do altar, que eu já estava sem noção do que eu estava falando, né? Eu ouvi uma voz muito grande dentro de mim. Ouvindo Deus falar comigo: você está viva. Aquilo me deu um choque, mas um choque de realidade. Eu comecei a secar minhas lágrimas, comecei a olhar para o meu braço, eu falei: mas eu estou viva? Eu tenho que continuar, eu estou viva. Sequei as lágrimas, pedi perdão para Deus pelo meu desespero, por eu ter falado que eu não tinha mais que agradecer, mas eu comecei a agradecer a Deus. Falei: nossa, mas eu estou viva, eu estou viva, eu tenho que agradecer a Deus. E saí. Desse dia em diante, eu nunca mais, eu entrei em pânico. Eu choro, mas eu não entro em pânico. Entendi. Porque eu estava numa situação de pânico. E comecei a me entender que eu estava viva, que eu tinha que continuar, que o mundo não acabou. O mundo para mim ainda não acabou. Eles acabou para eles, mas para mim eu tenho que continuar. E aquilo foi mudando o meu sentido. Quando eu começava a entrar em pânico, eu falava: não, mas eu estou viva. E aí um dia eu comecei assim, mas aí aquela casa, ela ficou insuportável para mim. Eu estava na minha casa, mas sabe quando você acha que alguém vai chegar? Aquela impressão, aquela expectativa que você está esperando uma visita importante, e não saía aquilo de mim. Eu falei: mas eles não vão chegar, não vai chegar ninguém, não vai chegar. E aí eu tive uma vontade de muda dessa casa. Essa casa não está mais me fazendo bem. Essa casa, ela está me relembrando coisas que não é para fazer meu bem mais, porque não vai chegar ninguém. Aí eu falei: mas como que eu vou? Eu vou pra onde? A casa é minha, né? Eu moro sozinha, mas a casa é minha. Como que eu vou pagar aluguel? Mas assim, eu falei... Aí eu comecei a pensar: mas se eu fosse morar em algum lugar, qual seria o lugar melhor pra me morar? Comecei a fazer umas perguntas pra mim. Aí eu falei: não, eu gosto da praia, eu amo a praia, né? Acho que eu vou pra praia. Mas eu falei: mas como é que eu vou ficar lá sozinha se eu não conheço ninguém na praia? E outro aluguel lá é muito caro, mas como que eu faço? E assim, de repente, eu falei: não, eu vou pra praia. E encontrei uma cunhada minha, e ela também tinha passado por uma Covid, ela estava muito mal, e ela falou: ai, Neide, eu falei assim: eu tava tanta vontade de morar na praia. Ela falou: vamos morar na praia? Eu falei: vamos. E a gente mudou pra praia. Então, por isso que praia você foi? Fui pra Praia Grande. Praia Grande? Praia Grande, né? A gente conseguiu um apartamento, a gente alugou um apartamento em frente do mar. E a dor continuou. Eu falo que a dor continua aqui. Sim. Mas a minha vida continua. Ali onde tudo aconteceu. Mudei pra Praia Grande. Mesmo com a minha dor, continuei com a dor. Mas eu cheguei lá e comecei a andar. Falei: mas e agora? Eu sou uma inútil, não posso fazer nada, não trabalhava, mas não tinha ninguém. E comecei a pensar: não, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Mas eu já não aguento mais ser cabeleireira, pois a idade chega, né? As dores, né? E eu preciso trabalhar. E aí eu fui andando na areia, na praia. Falei: meu Deus, mas eu preciso de alguma coisa para mim fazer. E veio na minha cabeça. Eu vi uma placa assim no apartamento: vende-se. Eu falei: eu posso ser uma corretora. E eu morei um tempo na Praia Grande, só tem imobiliária lá. Olha o sinal, né? Eu posso ser uma corretora, eu amo construção, eu amo casa, eu amo essas coisas, eu quero ser uma corretora. Aí eu falei: mas eu quero a melhor escola. Aí fui procurar uma escola para tirar o meu Cresce. Me matriculei, né? Aí o rapaz falou assim: viu, mas tem que ter o ensino médio. Aí ele falou tudo e falou assim: eu preciso de documental e tal, ensino médio. Mas eu tinha só a 4ª série. Mas eu mesmo assim, isso ali não me empatou. Quando eu estudei 6 meses, né? Era 12 meses para tirar. 6 meses, ele falou assim: cadê seu ensino médio? Eu falei: mas eu não tenho. Ele falou: você não vai receber o Cresce. Eu falei: como assim? Não, eu falei: mas eu já paguei. Aí pronto, entrou uma tristeza. Como assim? Aí eu comecei a procurar a escola para estudar. Eu falei: mas não dá tempo. E eu só tinha mais 6 meses. Um supletivo, né? Um supletivo. Procurei uma escola particular. Aí eu liguei pro rapaz e falei: viu, olha, e agora, o que eu faço? Eu não tenho ensino médio. Ele falou: se você não tiver, você não vai receber o Cresce. Aí assim: eu te indico, vai estudar em Seja.
EJA, né? EJA que chama lá, EJA. Aí eu fui lá. Isso eu fui no dia 1º de agosto. E eu tinha que, até o dia 22 de dezembro, eu tinha que estar o certificado do ensino médio. Quando eu cheguei lá, eu falei pro diretor, falei, olha, eu me matriculei, eu quero ser uma corretora, mas eu preciso do ensino médio e eu não tenho, eu só tenho a 4ª série e eu preciso estudar. E será que até lá eu consigo? Aí ele falou assim, consegue, se você vir de manhã e de tarde. Eu falei, pode deixar que eu venho de manhã e de tarde. Intensivão, né? Intensivo. Aí eu me matriculei. Dia 1º de agosto eu comecei a estudar. E eu estudei, eu estudava. E eu acordava de noite para estudar. É assim, o ensejo é assim, você estuda e vai lá e faz a prova. Sim. Se você passou, beleza. Perfeito, continua, né? E continua. E aí vai eliminando matérias. E eu estudei. Eu morava mais na escola do que em casa. Em casa eu vinha só para dormir um pouco, mas era 11 horas eu estava estudando, era 3 horas da manhã eu estava estudando. Dentro de 3 meses, eu consegui tirar meu ensino médio. Que legal. E minhas provas eram tudo boa. 9, 10. Às vezes eu não sabia nem o que era regras de sinais, o que era uma raiz quadrada. Eu chegava lá e falava, professor, mas eu não entendi. Aí ele, mas eu já desenhei para você no quadro. Eu falei, mas eu sou velha, eu não estou conseguindo aprender. E ele tornava me ensinar, sei que aprendi. Consegui. E dia 22 de dezembro de 2023, eu tirei o meu CRES, fiz minha formatura do ensino médio, fiz uma festa. E aí eu comecei a trabalhar. E como na cidade de Jundiaí, onde que eu tenho mais conhecimento, eu comecei a falar que eu era corretora e começou a aparecer. Eu fiz estágio lá na Praia Grande e comecei a trabalhar. Falei, não, eu quero aprender. Uma pessoa que não sabe nem mexer no computador, não sabia nem copiar e colar. E eu estudei. Eu sei que eu consegui, hoje eu sou uma corretora, né? Que Graças legal. a Deus, sou apaixonada pela minha profissão, amo a minha profissão. Aqui na minha cidade começaram a me chamar, viu, mas você é corretora, como eu tinha muito conhecimento, né? Você é corretora, eu preciso vender minha casa, eu preciso comprar uma casa. E isso foi me dando uma vida. E eu conversando com o Orlange, e eu contei essa história para ele. Ele falou, mas sua história dá um livro. Isso é verdade. Eu falei, então vamos fazer um livro. Aí eu fiz o meu livro, né? Eu conto mais detalhado, né, na minha história aqui que eu tô passando um pouco por cima. E essa história do meu livro me levou já na França, em Paris. Fui em Portugal, fiz o ano passado, em outubro, eu fiz uma comitiva, fui com 20 empresários de São Paulo, de Santos, a gente fez uma comitiva em Portugal, conheci 6 cidades de Portugal, lá tinha 27 países de um evento da longevidade, tinha 27 países, participei. E agora, já assim, as portas já se abriram para mim, já sou coautora de outros livros. Sou coautora do livro Acredite, lá de Santos. E agora, dia 23 de maio, eu sou coautora de um livro muito importante em Campinas, que é Olhos de Águia. Sou coautora, agora sou coautora do livro da Dani também. E assim, as portas se abrindo, tenho o meu podcast, já fiz meus eventos em Alphaville. Foi lançado em Portugal também, o meu livro lá, foi lindo demais o lançamento, foi uma festa linda. E agora eu tenho o prazer de lançar o meu livro lá na terra quando eu nasci. Legal. Lá onde eu passei fome. Dia 1º e dia 2 de maio, vamos fazer um grande evento lá no Nordeste, em Diceu Arco Verde, no Piauí, e em São Raimundo Nonato, onde tem a Serra da Capivara. Não sei se você conhece. Já ouvi falar. É muito importante, é uma cidade grande, é uma cidade que tem um parque internacional, que é do homem americano. Então, vai aqui, já tenho 11 pessoas confirmadas daqui de São Paulo, que vai para o Piauí para me prestigiar lá no meu evento. E assim, as portas se abrindo, né? Ontem mesmo estava em Limeira, lá no evento. Estão me convidando para dar palestra. Agora estou tentando ser uma palestrante, né? Estou me formando para ser uma palestrante. E também já estou com o meu programa
Conte a sua história. Se a minha história me transformou, a sua também lhe transforme. Conte a sua história. A sua história pode ajudar muitas pessoas. Eu tenho muitas pessoas que já leram o meu livro e falaram que o meu livro, que a minha história de superação, ajudaram a superar também. Então, assim, você tem sua história? Conte a sua história. Maravilha, minha amiga. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria que você deixasse, antes das considerações finais e seus contatos, aonde que o pessoal pode comprar o seu livro? O meu livro, ele tá na bio, né, do Instagram, ele tá no site e ele tá no Amazon. E também comigo, né, do meu telefone ou o meu Instagram. Qual que é o Instagram? Qual que é o telefone? O meu Instagram é Lucineide Oliveira 90857. E o meu telefone é 11973820552. Maravilha. A gente envia para todo o Brasil. Perfeito. Minha amiga, suas considerações finais e que aula, que história foi essa? As minhas considerações finais é assim: se eu conseguir, você também consegue. Se você tem uma história que vai ajudar as outras pessoas, não se limite. Não se limite de contar a sua história, pois vai ajudar para muitas pessoas. Então, eu consegui, você também consegue. Perfeito. Minha amiga, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui. Foi um prazerzaço ter escutado a sua história. E vou pedir pro meu público seguir também o seu podcast, porque com certeza você só vai trazer pessoas de sucesso lá que vão contar as suas histórias. Muito obrigado. Perfeito. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chef. E para você que ainda não se inscreveu, já aproveita, se inscreve, deixa seu like, comenta. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, porque são pessoas como essas que fazem acreditar num projeto como o podcast para trazer pessoas de sucesso como a nossa amiga. E eu não vou terminar o meu podcast com a frase padrão. Eu vou terminar com a frase que diz que tocou meu coração. Da pobreza do sertão à superação e ao sucesso. Até o próximo programa.